Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir, né? Essa igreja em casa neste domingo. A igreja em casa, ela acontece aos domingos às 9 horas da manhã, horário de Brasília, sendo que 13 horas, horário de Portugal, aos domingos, né? E quarta-feira acontece no horário de 7 horas da noite, às 19 horas, horário de Brasília, e 11 horas da noite, às 23 horas, horário de Portugal. Um abraço a você que está acompanhando a Igreja em Casa a primeira vez e você que acompanha todos os domingos e também todas as quartas-feiras. É um prazer imenso ter você aqui conosco, tanto você que está hoje pela primeira vez e você que já assiste também sempre aos domingos e às quartas-feiras. A Igreja em Casa é uma igreja espiritual, tá? Nós nos reunimos em espírito. Eu aqui, você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque lembra que Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque a nossa comunicação hoje com Deus, ela é em espírito, tá? E nós podemos sim nos reunir espiritualmente, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro desse corpo, nós somos nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Altíssimo, cartas vivas, como disse o apóstolo Paulo, pedras vivas, tá? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita em cada um de nós. Então é muito bom estar aqui com vocês para mais uma igreja em casa. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos falar sobre o dom supremo. Nós vamos falar sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse vai ser o texto base, porém nós vamos passear pela palavra, nós vamos navegar na palavra, vamos falar de outros versículos também, de outras passagens também. Eu gostaria muito que você desse aí o seu like para que o YouTube possa recomendar a Igreja em Casa para outras pessoas. Quanto mais likes, o YouTube entende que esse vídeo é de relevância, então vai indicar para outras pessoas. Então é importante o seu like, é importante também que você se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito no canal, tá bom? E compartilhe nas suas redes aí sociais o link, tá bom? Nós vamos então ler primeiramente, como normalmente eu faço, eu uso às vezes duas versões para entender melhor, duas versões da Bíblia, para entender melhor o que quer dizer o texto. Na semana passada, nós falamos sobre 1 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, que escreveu as duas cartas aos Coríntios, né? Então ele escreveu a primeira carta e no capítulo, aliás, 2 Coríntios, né? Aliás, 1 Coríntios, capítulo 13, é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 13. Só que o capítulo 12, que nós lemos semana passada, falava a respeito dos dons espirituais, né? Por exemplo, que os dons, eles são diversos. Por exemplo, o Espírito mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o Espírito também dá o dom da fé, dom de curar, operações de milagres, por aí afora. Então, vários dons. E falamos da unidade da igreja, ou seja, que cada um é um membro, não importa
qual membro que você é, mas você é membro, você faz parte. E aí, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 12 dizendo assim, olha só o que ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho excelente. Ele vai falar justamente a respeito do amor. Você sabe que muito pouco é falado a respeito do amor, pelo menos eu percebo isso, e quando eu estava dentro da instituição, dentro daquele sistema religioso, pouco se falava a respeito do amor, porque é um assunto que, embora você veja muito, ou você ouça muito a respeito do amor nas músicas, normalmente as músicas, né, músicas mesmo seculares, elas falam muito de amor entre um homem e uma mulher, falam também a respeito, né, do amor nos filmes. Normalmente os filmes, né, sempre tem aquela parte lá romântica do filme, porém pouco se fala a respeito do amor realmente que Deus quer que nós tenhamos. E como que é esse amor? Como que é esse amor? Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus, ele é amor. Então existem passagens bíblicas que são interessantes, que falam a respeito do amor. Por exemplo, tem um versículo que fala que o amor é o vínculo da perfeição. Que coisa linda, né? E o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele ultrapassa todo o entendimento humano, porque é um amor que é incondicional. Deus não precisa, ou ele não precisou que eu amasse ele para que ele depois me amasse. Não, foi o contrário, ele me amou primeiro. Ele não precisou que eu desse alguma coisa para ele para que ele me retribuísse. Não, ele deu primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então nós observamos que o amor de Deus é esse, que dá o primeiro passo, né? É aquele amor que se entrega logo, se entrega. Por exemplo, ele nos amou primeiro, ele, por exemplo, deu primeiro o seu filho por nós. Então vamos ler primeiro na Bíblia Revista e Atualizada, que essa Bíblia eu sempre usei, né? Já mais de, vou botar aí mais, talvez aí mais de 30 anos usando essa Bíblia, que foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida, né? Então eu vou ler primeiro nessa Bíblia e depois eu vou ler em 1 Coríntios capítulo 13 na Bíblia Viva, tá bom? Na Bíblia Viva. E se você quiser também ler em outras versões, existem várias versões da Bíblia, King James, né? Existem outras, Bíblia revista, atualizada e corrigida, existem várias. Então é bom que às vezes você vai lendo várias traduções e vai ficando mais fácil para você entender. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para que eu não me esqueça. Eu não considero o amor um sentimento. Eu considero o amor um dom, uma dádiva de Deus, né? A pessoa, para amar, ela tem que ter esse dom,
essa dádiva que vem de Deus. Por isso que muitos não entendem determinadas atitudes de amor de determinadas pessoas. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, nos dias da sua carne, ele manifestava o seu amor e ele não era compreendido. Por quê? Porque ele demonstrava um amor principalmente por aquelas pessoas que eram desprezadas da sociedade, rejeitadas. Então, o amor, para mim, não é um sentimento, ele é um dom. Quem ama, quem consegue amar, é porque recebeu esse dom do Criador, essa dádiva do Criador. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você sabe que existe um tripé para o nosso relacionamento com Deus. Esse tripé do nosso relacionamento com Deus é o amor, né, a fé e a esperança. Só que desses três, o único que permanece é o amor. O amor permanece eternamente. Quando nós estivermos diante do Pai, a única coisa que permanece é o amor. Lá não haverá, junto do Pai, quando deixarmos essa casa aqui, material, e formos para junto do Pai, o que vai é o amor. A fé não precisa, porque lá estaremos vendo, né? Não precisa de fé, porque a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então nós estaremos vendo, nós não estaremos mais esperando, né? E também a esperança não, mas o amor é o que permanece. Tanto diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, olha só, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, o maior é o amor. De acordo com o apóstolo Paulo, e aí eu quero ver quem é que vai refutar o apóstolo Paulo, ele diz que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Isso aqui eu lendo a Bíblia atualizada, né? Traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Agora, nós vamos ler aqui na Bíblia Viva, tá bom? E aí eu vou fazendo alguns comentários, eu vou tentando aqui passar para vocês qual é o meu entendimento. Lembrando sempre que você também tem o seu entendimento, porque o mesmo Espírito que eu creio que habita em mim é o Espírito que habita em você. Então, se ele dá entendimento para mim, ele vai dar também um entendimento para você. Agora, se você quiser anotar,
existem 9 características do amor. 9, que o apóstolo Paulo citou, e eu tive aqui a curiosidade de escrever para que você anote essas 9 características do amor. Primeiro, paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele é bondoso, tá? Terceiro, ele é generoso. O amor é generoso. O amor é tolerante. O amor é tolerante. 4. 5, o amor é humilde. Ele é humilde. 6, o amor é delicado. Ele é delicado, isso mesmo. Ele tem delicadeza, né? O amor, 7, ele se entrega. A entrega. 8, ele é inocente. A inocência no amor. E 9, a sinceridade. Então, são essas as características do amor. E você veja que não adianta você fazer as coisas, mesmo que você esteja fazendo uma coisa boa, a motivação tem que ser o amor. É isso que tem que motivar você no seu relacionamento com Deus, principalmente. O nosso relacionamento com Deus não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele já fez. Eu não amo a Deus porque Ele vai me dar uma casa, porque Ele vai me dar um carro, porque Ele vai me dar um casamento, né? Porque Ele vai me dar saúde. Não, eu não amo a Deus por isso, porque isso Ele pode dar ou não. E não depende também só de Deus, depende mais de mim do que de Deus. Eu, por exemplo, conseguir um carro, conseguir uma casa, um casamento, isso vai depender muito de mim também. Mas o que Deus já fez? Ele me amou, sendo eu ainda um pecador, né? Entre aspas. Quer dizer, mesmo tendo os meus erros, as minhas falhas, Ele me amou. Ele entregou o Filho dele para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, ou não? Eu creio nisso. Então ele já deu uma grande demonstração de amor, aliás, a maior de todas, a demonstração de amor. Então, o nosso relacionamento com Deus, a base tem que ser o amor, não o interesse. E o nosso relacionamento com o nosso próximo também, o amor. A base tem que ser o amor. Eu vou ajudar porque eu amo. Não é porque eu quero algo em troca, eu quero receber alguma coisa. Não, não é isso. Mas vamos ler. 1 Coríntios 13. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, olha só, porque essas línguas, né, são línguas, eram idiomas, tem nada a ver com línguas como se falam por aí. Se eu pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra ou no céu, e, no entanto, não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Na Bíblia que nós lemos primeiro, na traduzida por João Ferreira de Almeida, ele fala língua dos anjos, tá? Mas aqui nós entendemos melhor. O apóstolo Paulo quis dizer, ainda que tivesse um idioma diferente nos céus, e se eu conseguisse falar esse idioma, mas se eu não tivesse amor, né, se eu não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho, porque, meu irmão, minha irmã, a base do cristianismo, e quem quer seguir ao Messias, ao Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos, tem que amar. Se não amar, esquece. Não tem jeito. Jesus, ele foi um propagador do amor. Ele amou. Versículo 12. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas,
e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Veja, tudo está resumindo no amor. A base é o amor. Você tem amado? Porque esse é o perfil, e nós vamos ler outros versículos que corroboram com isso, versículos que dão base para isso, nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos primeiro ler o texto todo aqui de 1 Coríntios. Tá? Veja que a igreja em casa, nós não ficamos aqui falando da nossa vida, embora às vezes alguma situação nós falamos de algum acontecimento, mas nós falamos da palavra, nós lemos a palavra, nós lemos o texto, o contexto, pegamos versículos de outros escritores que também apoiam esse texto. Então a base é bíblica, tá? A base é bíblica. Mesmo que eu tivesse o dom de fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem o amor. Que coisa, né? É tão interessante nós lermos assim, dessa forma, com essa liberdade. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Você sabe que existem muitas pessoas que fazem caridade, muitas pessoas que ajudam o próximo, ajudam o semelhante. Porém, eu penso assim, quando a pessoa ajuda, ela tem que fazer como fez, como Jesus orientou. Não diga à tua mão direita o que fez a esquerda. Não precisa você postar, meu irmão, minha irmã, aquilo que você fez para ajudar uma pessoa necessitada. Porque você fez por amor, você não fez para aparecer, você não fez isso como um marketing para receber votos numa eleição, ou para que as pessoas olhem para você e digam assim, olha como ele é bom, olha como ela é boa. Não. Não faça assim, não faça dessa forma. Faça porque você ama realmente. O amor é muito paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. Você sabe que às vezes a pessoa ela é rude com a outra, ela é grossa com a outra, ela é estúpida com a outra. O amor não é assim. O amor não é dessa forma, o amor não é dessa maneira. O amor é delicado. O amor não exige que se faça o que ele quer, né? Não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. A questão do perdão, né? Se não ama, como vai perdoar? Então, nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Então, nós temos sempre que estar do lado da justiça. Por isso que o cristão, o seguidor do Senhor Jesus, ele sempre está do lado dos injustiçados. Ele não está do lado de quem faz a injustiça. Ele está do lado de quem é injustiçado. Quem vive à margem da sociedade. Por exemplo, as pessoas que elas são discriminadas. Isso é uma injustiça. Por que discriminar uma pessoa por causa da cor dela? Por que discriminar uma pessoa por causa da sua orientação sexual? Por que discriminar uma pessoa por causa da sua religião
ou da sua crença. Porque discriminar uma pessoa por causa da sua roupa, por causa da sua condição econômica, financeira, ou a sua condição intelectual, cultura, ou aonde ela mora, isso não é justo. Por isso Jesus, você veja que ele expressava o seu amor para com os pobres, os necessitados, os pecadores, os leprosos, as mulheres. Jesus não discriminava as mulheres. Então, o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, ele não se alegra com a injustiça. O lado das pessoas que seguem a Jesus é o lado da justiça. Né? Versículo 7. Se você amar alguém, será real para com ela, quer dizer, verdadeiro para com ela. Custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Então você ama aquela pessoa, então você vai defender ela, você vai ajudar ela, você vai fortalecer ela. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Vai terminar. Sabia? Todos eles vão terminar. Quer dizer, isso o apóstolo Paulo já falando naquela época que ia terminar. Porém, o amor continuará para sempre. Para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Os dons desaparecerão. Portanto, agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons especiais. E a pregação dos mais dotados ainda é muito imperfeita. Veja bem, meu irmão, minha irmã, deixa eu explicar para você qual é o meu entendimento disso. Olha só. O apóstolo Paulo fala que eles conheciam em parte, mas não conheciam no todo. Por quê? Porque as revelações ainda estavam sendo dadas para eles. Na época do apóstolo Paulo, por exemplo, não haviam ainda os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, as epístolas de Tiago, e nem as epístolas de Paulo. Ele estava ainda escrevendo. Conforme havia uma necessidade de uma comunidade, por exemplo, como essa comunidade de Corinto, então Paulo escreveu uma carta e escreveu a segunda carta para eles, que é a que nós lemos hoje. Então, naquela época, você deve compreender que a situação era complicada. Eu lembro que, e olha que eu tenho só 54 anos. Quer dizer, só já 54. Bom, eu lembro que na minha adolescência nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje. Pelo menos eu não lembro. Eu não lembro de YouTube, Facebook, WhatsApp, nem e-mail. A nossa comunicação naquela época era feita por cartas, telegramas, ou aquela ficha que a gente ia no orelhão, né, que era o telefone público. Quem tinha um telefone em casa, uma linha de telefone em casa, era muito caro. E era considerado até uma pessoa rica ter um telefone fixo em casa. Hoje as pessoas nem têm mais telefone fixo, porque não vale absolutamente nada. Todo mundo tem telemóvel, tem um celular. Então, agora imagine na época do apóstolo Paulo, estamos falando de quase 2000 anos atrás. Então, como que era a comunicação? Demorava muito a chegar uma carta. Então, você veja
E as cartas se perdiam, muitas se perdiam, tanto é que a Bíblia mesmo, que nós temos hoje, o que existem são cópias. Cópias e cópias e cópias, porque não havia impressão naquela época, então não dava para imprimir, guardar a original, enfim, se perderam. O que existem são as cópias, então cópias que são mais antigas, enfim. Então, os estudiosos, eles fizeram então a tradução, que a Bíblia foi escrita no grego, foi escrita no aramaico e um pouco no hebraico, traduziram para o latim, depois do latim para outras línguas, para outros idiomas, e chegou também ao português. Então Paulo, ele diz, nós conhecemos em parte, porque eles conheciam o quê? Eles conheciam as escrituras, que eram, por exemplo, os livros que Moisés havia já escrito, os salmos. Então eles conheciam as escrituras. Então, em parte, eles conheciam. Mas, em outra parte, eles profetizavam. Quer dizer, eles ainda estavam profetizando. A revelação ainda estava sendo dada. E ele diz que quando viesse o que era perfeito, então o que é em parte iria desaparecer. Ou seja, eu acredito que esse perfeito hoje é a palavra. É o espírito da palavra. É o espírito que nos dá o entendimento da palavra. E ele diz também uma coisa que ele diz assim, e nós conhecemos como por um espelho. O espelho também naquela época não tinha a visibilidade que se tem hoje. Hoje você olha um espelho, você tem até aqueles espelhos que aumentam, né? Eles são espelhos que aumentam para você ver mesmo assim um cravo, uma espinha, uma coisa assim. Naquela época o espelho era como se fosse um latão polido, então a imagem não era nítida, não era uma imagem nítida. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer era isso, que eles não tinham a nitidez ainda. Eles, por mais que eles soubessem, não era ainda o que tinha que saber. Por mais que eles pregassem, não era ainda o que eles tinham que pregar. Ainda precisava de uma evolução. É isso que ele está querendo dizer. Olha só, versículo 8, vou ler de novo. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial e os dons desaparecerão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons especiais. E a pregação dos mais dotados ainda é ainda muito imperfeita. Está vendo? Ele está dizendo isso. E como, neste caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito, além dos pensamentos da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. Então, na nossa vida espiritual também é assim. Há uma evolução, porque o entendimento ele vai acontecendo com o tempo. Você não vai ter o entendimento completo das coisas num fechar e abrir de olhos. Você não vai deitar para dormir e vai acordar com todo o entendimento. Não. Você vai progredindo no entendimento. Se você pegar vídeos meus antigos, você vai observar que eu já preguei sobre o dízimo, já preguei sobre ceia, sobre batismo, sobre esses rituais, já fiz campanhas, já fiz sacrifícios, enfim, tudo isso eu fiz. Porém, há uma evolução, o entendimento, e quando você vai entendendo aqui na sua mente.
Eu li uma frase que diz assim, eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho medo de pensar, de conhecer realmente. Então, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, desde que eu entenda. Porque quando você se torna adulto espiritualmente, você amadurece espiritualmente, você vai deixando aquelas coisas de criança espiritualmente, que são coisas infantis, que não vão, na verdade, lhe satisfazer, lhe alimentar, o alimento sólido. Então, o apóstolo Paulo diz isso. De igual modo, olha só, de igual modo, do mesmo jeito que há uma evolução, a criança vai crescendo, tornando adolescente, adulto, enfim, idoso, e os seus pensamentos vão mudando, vão amadurecendo, o entendimento vai se tornando maior, assim também em relação à vida espiritual. De igual modo, agora, só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus. Olha só, se o apóstolo Paulo, ele compreendia um pouquinho das coisas de Deus, imagine nós. Eu acho, assim, uma pretensão muito grande eu chegar aqui e falar para você assim, olha, é assim, é desse jeito, é dessa forma. Porque, e se não for dessa forma? E se não for dessa maneira? E se amanhã tem outro entendimento? Então eu prefiro dizer para você o seguinte, não sou o dono absoluto da verdade. Eu leio o texto, procuro analisar o texto como ele é, como ele está, se aquilo ali é literal, se aquilo ali é uma figura de linguagem, se aquilo ali, o que é realmente. Procurar entender alguma coisa da história, do que estava acontecendo naquela época, para que tenha um entendimento melhor. Mas você tem também essa capacidade. Você tem essa capacidade também de buscar o entendimento da palavra. Porque quem inspirou o apóstolo Paulo não foi o Espírito Santo? Ou inspirou todos aqueles que escreveram o que nós acreditamos ser a Bíblia e que nela contém a palavra de Deus? Então, se aquele que inspirou eles para escreverem, é o mesmo que vai nos dar um entendimento. Se nós, é claro, buscarmos esse entendimento. E tivermos uma mente aberta para isso. Porque existem coisas que ficam enraizadas na nossa cabeça desde o sistema religioso. Porque ouvíamos aquilo ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quer dizer, a nossa mente, ela foi formatada, ela foi cauterizada com aqueles ensinamentos. Então não é fácil de uma hora para outra mudar a chave. Não é como, por exemplo, você chegar em casa, está tudo escuro, pum, acende, né? Vai no interruptor, na ficha lá e liga e acende tudo. Não. O entendimento vai vindo. Mas o importante de tudo é estar aberto para o entendimento. O importante é ter a mente iluminada. O importante é dar espaço ao Espírito Santo, para ele dirigir, para ele orientar. Então ele vai dizer, versículo 12 e 13, para nós encerrarmos aqui, depois irmos para outros versículos. De igual modo, agora podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivesse observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Você vê como é que a gente tem um entendimento melhor? Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Aí nós vamos ver. Ele face a face.
Aí nós vamos entender muitas coisas que nós não entendemos hoje. Vamos compreender muitas coisas que nós não compreendemos hoje com uma outra mente. Com uma outra mente. Porque vamos vê-lo face a face. Eu estava conduzindo esses dias e apanhei uma senhora, uma cliente, e ela estava falando de ela é portuguesa, mas ela estava falando de um ator que morreu. Um ator que morreu, que não sei se foi o Paulo Gustavo, né? Que morreu recentemente. Gustavo, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Paulo Gustavo, que morreu recentemente. E também ela falou a respeito de um cantor também que morreu, acho que é MC Kevin. Ela falou desses dois. E eu achei uma coisa interessante que ela falou para mim, é que ela está acompanhando o caso pela internet e ela observou muitos comentários e ela não sabe que eu sou seguidor de Jesus, pelo menos eu não falei isso para ela, não falei isso, mas ela disse assim, eu vejo alguns comentários de pessoas que parece que elas têm a chave do céu e do inferno, porque elas dizem que fulano foi para o céu e que outro foi para o inferno. Como é que elas sabem que fulano foi para o céu? E como que elas sabem que fulano foi para o inferno? Como é que elas sabem? Como que alguém pode saber isso? E realmente é. E eu falei para ela, realmente, esse pessoal parece que tem a chave do céu e do inferno, porque eles que sabem quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Ah, mas ele foi para o inferno porque ele era assim, assado, desse jeito, desse... Ora, será que os nossos erros, os nossos pecados são melhores do que os deles? Ou somos melhores do que eles? Ou será que vamos fazer como aquele fariseu que Jesus disse que subiu ao templo para orar e orava de si para si mesmo? Graças te dou, Pai, porque não sou como esses pecadores, adúlteros, roubadores. Não, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo. Quer dizer, crendo nas obras e não no favor imerecido. Então, voltando aqui para terminar e irmos para outros versículos. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Há 3 coisas que perduram: a fé, esperança e o amor. E o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Agora, eu vou ler alguns versículos que eu separei, que estão também aqui no Novo Testamento, nos livros históricos. Primeiro, eu vou ler Mateus, tá? Do capítulo 5, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43 até o versículo 47. Então, Mateus 5, né? Até do 43 até o 47. Jesus disse assim, olha só, ouviste, isso do amor ao próximo, falando do amor ao próximo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Então esse era o mandamento da lei. Você ama o teu próximo, quem faz bem para você, mas odeia o teu inimigo. Eu, porém, Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A perfeição está no amor. Quando você ama, você é perfeito. Você é aperfeiçoado no amor. Claro que o nosso espírito foi aperfeiçoado pelo sacrifício de Jesus. Mas aqui diz que o amor, né, por isso que ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Vamos a outros versículos também. Vamos agora a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, e olha que eu estou lendo só alguns que falam a respeito do amor, apenas alguns, para você ver como que esse tema ele é importante. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, disse o apóstolo Paulo. Então, ele não morreu, ele não deu filho para morrer na cruz do Calvário pelos bons. Ninguém era bom, ninguém é bom. Perguntaram, o próprio Senhor Jesus, quando aquele homem se chegou para ele e disse assim, bom mestre, Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é só um que está nos céus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que o homem não era bom, Deus o amou. Deus amou o homem. Que coisa interessante. Ainda em Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10. Olha o que diz. O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está aqui escrito. O cumprimento da lei é o amor. Aliás, foi esse mandamento que Jesus deixou. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se resume nisso. Amar. Né? Temos mais ainda. Temos agora 1 João, capítulo 4. 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos então a isso. 1 João, capítulo 4. Do versículo 7 em diante. Olha que fala só do amor. Olha como é que mesmo aqueles que pregavam para os judeus, porque Pedro, João e Tiago pregavam para os judeus, eles falavam muito do amor também. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede, olha só, o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem gente que fica buscando conhecer a Deus no monte, buscando conhecer a Deus em vigílias, buscando o novo nascimento no batismo nas águas. Quando João diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então quem não ama não nasceu de Deus e não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando fala aqui que Deus é amor, não é instituição não, tá? Deus é amor mesmo. E quando a pessoa ama, ela tem esse dom que Deus deu a ela. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é isso que eu falei há pouco, no início. Eu não amo a Deus pelo que ele vai fazer por mim. Não, ele já fez. Esse é o amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha, isso aqui é muito interessante. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que a acusação de Jesus ele foi morto, isso é um outro assunto, tá? Mas é que tá condensado aqui dentro de mim quando eu falo, e aí eu vou falando e vão vindo coisas. Você lembra que Jesus, ele foi condenado à morte por ele se considerar filho de Deus. Então, naquela época, era muito difícil alguém confessar que era filho de Deus, que Jesus era filho de Deus, porque isso podia dar morte, condenação. Não é como hoje, que você diz de peito aberto, Jesus é o Filho de Deus. Não, naquela época, confessar que Jesus era Filho de Deus estava indo contra aquele sistema religioso. E era passível de morte. Podia ser, né, considerado um traidor, né? Ou seja, era muito difícil. Então, veja que quando nós lemos isso aqui, hoje, confessar que Jesus, ele é filho de Deus, isso hoje é fácil, tá? Mas naquela época não, né? Então, era uma coisa, na verdade era passivo de morte, né? Passivo de morte. Então, veja só, por isso que João aqui está falando, porque ele estava falando com os judeus. Então ele diz,
aquele, versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Claro que ele estava aqui dizendo que no amor não existe medo. Por quê? Porque eles tinham medo das perseguições, normalmente, eles tinham medo daquelas perseguições, porque eles eram presos, perdiam seus bens, eram apedrejados. Tanto é que nós já falamos sobre isso aqui, como que os apóstolos, eles morreram. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, veja só como que o discurso de Paulo era o mesmo discurso de João, no sentido do amor. Um que pregou para os gentios e outro que pregou para os judeus. O amor foi anunciado para os dois, porque foi o amor que fez com que os dois povos se tornassem um só. Resumindo, quem pratica o amor é nascido de Deus, conhece a Deus. E esse é o resumo, é amar a Deus e ao próximo. Isso que vale, isso que é importante. Então, sejamos mais... E como que vamos praticar o amor? Como que praticamos esse amor? Vamos lá. Sendo mais paciente. Procure ser mais paciente. Bondoso ou bondosa. Procure ser bondoso, bondosa. Generoso, procure ser generoso. A generosidade. Procure ser mais tolerante. Em vez de logo acusar, apontar o dedo, fazer uma crítica, sejamos mais tolerantes. Humildes, sejamos mais humildes. Delicadeza, não sejamos tão rudes. A palavra branda desvia o furor. Já pensou se alguém vem cheio de pedras, digo com palavras agressivas, e você diz, ô meu irmão, me desculpa, eu errei, tá? Não vou fazer mais assim. Talvez você até esteja certo, mas você quebra aquela pessoa. O ciclo da intolerância, o ciclo, né, da grosseria, da estupidez. Entrega, se entregar mais ao próximo, ao semelhante. A inocência, não tenhamos aquela malícia, né? Porque até está escrito que na malícia sejamos meninos. E no conhecimento, sim, adultos, né? E sinceridade. A sinceridade. Falar a verdade. Quando for preciso falar a verdade, falar a verdade. Eu gostaria muito que você fizesse nesse domingo a sua reflexão
Se você não entendeu bem, que você ouça de novo. Aliás, eu até fazer um pedido a você, que aqueles vídeos curtos que nós temos gravado, 4 minutos, 5 minutos, não assista uma vez, não assista 2, 3, 4 vezes. Você tem internet ilimitada, isso ajuda muito o canal. Mas faça a sua reflexão, a sua análise, busque também o seu entendimento e deixa aí os seus comentários, o que você pensa em relação ao amor, a esse dom tão maravilhoso. Quero desejar a todos um excelente domingo, que você aproveite o restante de domingo, se você vai trabalhar, que seja um dia produtivo para você, um trabalho produtivo. E quarta-feira nós teremos a Igreja em Casa, 7 horas da noite, horário de Brasília, 11 horas da noite, horário de Portugal. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.